Sejam bem-vindos à aula sobre as emoções e os sentimentos. É a primeira de uma série de lives e aulas que antecedem a formação em psicoaromaterapia e anatomia das emoções. Eu vou falar com vocês também sobre esse curso logo mais adiante. Nós vamos ter essa série, tivemos no dia 16, agora do 8 a live, e essa aula é a respeito do mesmo tema. Vamos ter no dia 23 do 8 uma nova live e uma nova aula sobre um tema muito importante, que é a raiva, a agressividade, a violência, as suas somatizações. Vamos estar falando dessa emoção e de algumas psicopatologias relacionadas com a raiva, como o TOD, o TEI, o TDAH, transtorno bipolar, borderline. Eu espero por vocês na sexta-feira e logo depois eu libero o link dessa aula. E também no dia 30 de agosto, vamos falar da emoção medo e os transtornos de ansiedade, das relações do desejo e do medo. E, finalmente, no dia 6 de setembro, uma semana antes do início da formação do curso, vamos ter uma aula e uma live com o tema psicoaromaterapia e a conexão corpo-mente. Então, eu convido todos vocês para essa jornada. A maioria dessas aulas e lives, elas foram trazidas de palestras que eu ministrei no Conaroma. Falar nisso, nos dias 19, 20 e 21, eu estarei junto com vários professores e palestrantes no congresso presencial Conaroma Experience. Eu espero encontrar com vocês todos também por lá. Então, vamos começar a nossa aula falando desse assunto tão importante, trazendo um currículo aqui pequeno. Eu sou professora de aromaterapia, eu sou uma profissional Certe Aroma, filiada à Associação Brasileira de Aromaterapia, professora de psicoaromaterapia e eneagrama, palestrante, já participei de várias palestras internacionais, nacionais. Eu me sinto muito honrada quando recebo os convites para participar desses congressos. Eu sou terapeuta transpessoal, pesquisadora dentro da área de psicoaromaterapia, consteladora familiar e mentora de atendimentos terapêuticos e de elaboração de produtos com óleos essenciais. Sou cofundadora da Florescer Cursos Livres, que é a minha produtora de cursos, e da minha marca de produtos, a Turquese Aromaterapia. Quem quiser entrar em contato comigo, eu estou à disposição. Aí está o meu WhatsApp, o meu endereço nas redes sociais, @Thelminsuela, o meu e-mail e o site da Florescer Cursos Livres. Nós vamos aqui falar também um pouco da formação em psicoaromaterapia e anatomia das emoções. É uma formação com uma carga horária de 150 horas, são 100 horas de aulas teóricas, passando pela associação com psicossomática, psiconeuroimunologia, eneagrama, massoterapia, técnicas energéticas, mais de 60 óleos essenciais voltados para o atendimento dos desequilíbrios psicoemocionais. Vamos falar sobre estresse, ansiedade, depressão, vários transtornos de ansiedade, eneagrama, enfim. Vamos ter 100 horas de aulas teóricas, 20 horas de treinamento na clínica e 30 horas de atuação na clínica escola.
Nessas 30 horas, vamos ter 8 horas de atendimento, 6 horas de supervisão e a elaboração do relatório dos atendimentos sob a minha orientação. Então, é um curso muito completo, principalmente para quem deseja atuar na clínica, no atendimento com os óleos essenciais dentro da área da psicoaromaterapia. Então, vamos entender as emoções primárias, secundárias, emoções de fundo, vamos entender como funcionam os sentimentos. Então, começando com um conceito sobre as emoções. A etimologia da palavra, a palavra vem do latim emovere, que significa movimento para fora, um impulso para fora, uma reação automática que nós temos para nos relacionarmos com as situações e com as pessoas, né? Então, vem de emovere, movimento para fora. Bom, alguns conceitos de emoções, né? O impulso neural que move um organismo para a ação. É um impulso, é uma reação que vem de dentro para fora, para que possamos nos adaptar, para que possamos interagir com uma série de situações, pessoas, enfim. Elas são inatas. As emoções primárias, como nós vamos ver, elas são inatas, pré-organizadas e resultado da nossa evolução pelo planeta e são universais. Nós, na nossa constituição biológica, psíquica, nós, seres humanos, fomos aprendendo e trazendo para a nossa forma de funcionar a relação e as emoções. Trazemos essas energias, esses impulsos que foi sendo aprendidas, as emoções foram sendo aprendidas ao longo do nosso processo evolutivo para nos capacitar a lidar e interagir com uma série de experiências, de situações. Conjuntos complexos de reações químicas e neurais formando um padrão. Né? Antônio Damasio, ele é um grande estudioso das emoções, dos sentimentos, é a minha principal fonte de leitura e pesquisa sobre esse assunto. Mas Darwin foi um dos primeiros a escrever um livro também sobre esse tema. Então, diante dos estímulos, sejam eles visuais, auditivos, olfativos, táteis, gustativos, esses impulsos, eles são ativados. Pode ser uma emoção chamada medo, raiva, tristeza, enfim. Principalmente as emoções primárias, elas são muito automáticas, elas são pré-determinadas, pré-organizadas e difíceis, inclusive, da gente controlar. Por que que experimentamos as emoções? A fonte dessa informação foi esse trabalho, Introdução à Psicologia das Emoções, de Darwin, a Neurociência, de Stefano Calicchio. Então, por que que vamos experimentar essas emoções? As emoções permitem que possamos dar uma resposta imediata, reativa, sem passar muito por análises
racionais e intelectuais. Elas estão muito ligadas ao nosso programa de sobrevivência. Permite a mensuração das experiências atuais e passadas. Então, nós já sabemos o que pode nos assustar, nos entristecer, nos enraivar, nos alegrar. Então, ela permite que nós tenhamos essa consciência do que essas emoções trazem como experiências. Promove a adaptação aos ambientes em que se vive. As emoções, elas nos preparam de uma forma imediata e breve para lidarmos com uma série de situações e nos adaptarmos a determinados ambientes e também pessoas com as quais nós convivemos. Permite avaliar situações circundantes de uma forma imediata. Por exemplo, nós estamos passando por uma área perigosa, uma área onde existem episódios de violência. Então, todos os nossos sentidos detectaram esse perigo, então medo, ele está ativado ali, a raiva, nós estamos em alerta para uma eventual defesa, ou fugir, ou lutar, enfim. Prepara psicologicamente e fisiologicamente para a ação. Essa preparação fisiológica ela é muito interessante, porque ela vai ativar o nosso sistema para que possamos nos arrepiar, aumentar a pupila, suar nas mãos. Então, essas emoções elas vão ter em nós uma resposta no corpo, uma resposta fisiológica. Regula relacionamentos pessoais através do desenvolvimento de competências e habilidades. Então, nós podemos regular, nós podemos gerenciar a nossa relação com determinadas pessoas, desenvolvendo determinadas competências e habilidades. Saber lidar com a agressividade, saber lidar com medo, saber lidar com a tristeza, regula e reforça o pensamento racional, adaptando-as às prioridades individuais. Importância das emoções no processo da seleção das espécies e da nossa própria evolução. Imaginem, por exemplo, se não tivéssemos a emoção medo. Possivelmente não estaríamos nesse planeta, né? Estaríamos nos arriscando a fazer, a pular de um penhasco, a atravessar a rua sem ver, enfim. Então, eu defendo muito as emoções, é um tema de estudo onde eu faço com muito prazer, né? Eu não acredito que elas sejam negativas, nem positivas, elas vão ser trabalhadas por cada um de nós e aí a gente vai ver como é que essas emoções elas vão se comportar, digamos assim, com cada um de nós. Eu sempre digo que as emoções não são ruins. Elas só são ruins quando elas nos dominam. É muito importante sentir medo, sentir raiva, sentir tristeza, sentir vergonha, é, sentir alegria, afeto, enfim. Nós vamos destrinchar quais dessas emoções são emoções primárias, emoções secundárias, e vamos ver também emoções de fundo. Emoções, segundo Antônio Damasio, né? A fonte foi Em Busca de Spinoza, Prazer e Dor na Ciência dos Sentimentos. Então, segundo Antônio Damasio, as emoções são um meio natural de avaliar o ambiente que nos rodeia e reagir de forma adaptativa, como eu falei para vocês naquele exemplo.
Exemplo, se nós estamos passando por um ambiente que é hostil ou perigoso, as emoções, né, essas percepções, elas vão permitir que a gente se adapte, possamos nos defender e sobreviver diante de determinadas situações. São ações ou movimentos, muitos deles públicos, que ocorrem no rosto, na voz ou em comportamentos específicos. As emoções, elas são comunicadoras do nosso estado e elas são públicas. As emoções, elas ficam estampadas no nosso rosto. O outro que está nos vendo, ele consegue decodificar, identificar imediatamente o que nós estamos sentindo naquele momento. Por exemplo, se estamos tristes, se estamos alegres, se estamos com raiva, com medo, nós demonstramos publicamente, nós comunicamos publicamente qual emoção está atuando no nosso sistema naquele momento, né? Na nossa voz, comportamentos específicos. As emoções e as várias reações que as constituem fazem parte dos mecanismos básicos da regulação da vida. As emoções, elas são muito importantes para que a gente possa se adaptar, enfrentar, sobreviver, conseguir regular o nosso sistema, né? Estabelecer a nossa homeostase, por incrível que pareça. Ainda segundo Antônio Damasio, né? Já no outro livro, Os Mistérios da Consciência, do corpo e das emoções ao conhecimento de si. Ele ainda diz que são processos biológicos dependentes de mecanismos cerebrais inatos relacionados com a evolução. Ele está falando aí das emoções primárias, que são esses processos inatos, pré-organizados, biológicos, que vai depender dos estímulos externos, são levados pelos órgãos dos sentidos, né? E que estão relacionados com a evolução, como eu já falei aqui várias vezes. São partes integrantes da regulação que dominamos homeostasia. Quem iria relacionar emoções com homeostase, né? Normalmente, quando se falava em emoções, falava em descontrole, falava em desequilíbrios e não em adaptação, regulação do nosso equilíbrio interno, do nosso equilíbrio fisiológico, psicológico. Ele ainda diz: conjuntos complexos de reações químicas e neurais formando um padrão. Há as variedades das emoções, né? Então, nós temos as emoções primárias ou universais, como eu falei, são programadas, inatas, pré-organizadas. Essas emoções são a alegria, a tristeza, medo, raiva, aversão ou nojo e surpresa. Essas são as emoções básicas. As unidades cerebrais que estão relacionadas com as emoções primárias, primeiro a amígdala cerebral, que é o sentinela das nossas emoções, a porta de entrada das nossas emoções. Tem muitas funções, mas das funções principais, a capacidade de mensurar se a experiência que nós estamos tendo é agradável ou desagradável, a amígdala também dispara o alerta de fuga, luta. Hoje, com a teoria polivagal, nós temos outras
outras sinalizações, né? Além só da fuga, luta, nós temos também quando a pessoa fica colapsada, né? É uma dessas formas, enfim. E é muito difícil você controlar uma emoção dessa. Você pode até, às vezes, não demonstrar, mas é difícil deixar de sentir tristeza diante de uma perda, de algo importante, significativo para a sua vida, ou de sentir medo diante de determinadas situações, ou alegria diante de uma grande conquista, né? Também temos as emoções secundárias ou sociais, que combinam emoções primárias com percepção de objetos e situações aprendidas de acordo com a cultura. Então, combinamos as emoções primárias com o que a gente aprende no dia a dia, com o que a gente aprende no nosso círculo familiar, no nosso país, na nossa cultura. Então, as unidades cerebrais que estão conectadas com as emoções secundárias são o sistema límbico, que é o cérebro emocional, onde nós vamos ter a amígdala, hipocampo, hipotálamo, tálamo, bulbo olfatório, tá? O córtex pré-frontal, que ele é muito importante, relacionado com a inteligência, com o comportamento, com a lógica, o raciocínio, tomada de decisões, moderação de comportamento social, tá? E o sistema somatosensorial, que detecta as experiências sensoriais através do tato, da dor e da temperatura. Temos como exemplo das emoções secundárias a vergonha, a culpa, o orgulho, o prazer, o ciúme, por exemplo. E temos também as emoções de fundo, que podem ser ocasionados por conflitos internos, processos, às vezes difíceis de autorregulação, de adaptação a determinadas situações, que são percebidas, às vezes, por uma mudança no olhar, por como, pela sua fala, pela velocidade da fala, por contrações musculares. Então, por exemplo, o entusiasmo é uma emoção de fundo, o desânimo, um estado de tensão mais frequente. Então, ainda sobre as emoções, eu trago as funções biológicas das emoções. Esse livro é maravilhoso, Os Mistérios da Consciência, de Antônio Damasio. Então, funções biológicas das emoções. Reação específica a uma situação indutora, a um gatilho, a um acontecimento. Então, diante de algo que está acontecendo, nós reagimos com esse elenco de emoções primárias. Regulação do estado interno para prepará-lo para lidar com uma situação. Então, esse impulso, essa energia, essa reação acontece, ela nos prepara internamente para que a gente possa estar preparado para lidar com determinadas pessoas, com algo, com algumas situações. Indução das emoções, os mecanismos sensoriais, a visão, a audição, o olfato, o tato, né? Eles são os órgãos dos sentidos, o paladar. Então, esses mecanismos sensoriais, eles, eles trazem essas informações, né? E evocação mental de determinadas situações.
Então, quando a gente lembra de alguém que já faleceu, que era importante, ou de uma separação, ou de uma conquista muito batalhada, uma vitória inesperada. Então, essas emoções, elas são mais uma vez ativadas. Por isso que a gente tem que ficar atento aos processos traumáticos para não pedir para as pessoas ficarem contando repetidamente o que lhe aconteceu para não haver a retraumatização, porque aquelas emoções, elas vêm assim com muita intensidade. A mecânica das emoções, elas vão liberar neurotransmissores, tanto os excitatórios ou inibitórios. E os sentimentos, que são o contrário das emoções, né? Olha aqui que lindo. Os sentimentos são mais conscientes e gerados a partir da forma com a qual cada indivíduo processa as emoções que sentem. O sentimento, na verdade, ele é o que nós percebemos diante de uma experiência emocional. O que é que nós percebemos em nosso corpo? O que é que nós percebemos na nossa psique? Ele é uma elaboração mental da experiência que nós tivemos. Enquanto a emoção é um impulso, é energia, o sentimento, ele é uma elaboração mental daquilo que nós percebemos. Ele tem um conceito bem diferente. Os sentimentos, segundo Antônio Damasio, a fonte aqui, O Erro de Descartes, esse livro é maravilhoso também, Emoção, Razão e o Cérebro Humano, e Em Busca de Spinoza, Prazer e Dor na Ciência dos Sentimentos. Eu amo essa definição, coloco muito no curso de psicoaromaterapia, onde ele diz que os sentimentos são invisíveis, como outras imagens mentais acessíveis apenas ao seu proprietário. O sentimento é a propriedade mais privada do organismo. O sentimento é algo de foro íntimo. É algo dirigido para o interior. É uma propriedade que só nós conseguimos acessar. Você pode até imaginar o que a pessoa está sentindo, mas nunca vamos sentir o que ela está sentindo do jeito que ela está elaborando, da importância que a pessoa está dando para aquele evento. Isso nós nunca poderemos acessar. Então, é o que nós temos de registro, de memória, do que foi percebido, elaborado de uma determinada experiência. Olha aqui, obtenção da paisagem do seu corpo no decurso de uma emoção. O que é que eu estou percebendo no meu corpo quando eu fico com raiva? O que é que eu estou percebendo psicologicamente, fisicamente? E é essa percepção que vai ficar fixada, que vai ficar memorizada no nosso corpo, na nossa psique. Os sentimentos traduzem o estado da vida na linguagem do espírito. O sentimento, ele precisa, aquela memória, aquela experiência acessa um lugar na nossa consciência, né? Senão a gente não consegue percebê-los direito, né? Para conhecer os sentimentos é necessário
que essa sensação chegue ao self, segundo Antônio Damasio. O que a gente percebeu precisa chegar nesse lugar da nossa consciência de si mesmo, dessa percepção. A variedade dos sentimentos, então, a classificação é igual à das emoções. Temos sentimentos gerados das emoções universais básicas, que são decorrentes dessa experiência com essas emoções, e dos perfis da resposta do corpo diante desses impulsos, diante dessas emoções. Sentimentos de emoções universais sutis são variantes das emoções primárias. Temos o medo, que é a emoção, mas já temos o pânico. Temos uma emoção secundária, a vergonha, a timidez. E temos sentimentos de fundo que não se originam das emoções. A sensação de existir, o sentimento da própria vida, o sentimento de conexão com outras orbes, dimensões, com a espiritualidade, enfim. E essa relação entre emoção e sentimento, essa comparação entre emoções e sentimentos. As emoções são reações automáticas da máquina homeostática e não podem ser impedidas frente à exposição de um estímulo, como eu falei. Não dá para não sentir, não dá para não manifestar, não reagir com as emoções primárias diante de determinados eventos, situações ou pessoas. A parte pública do processo chamo de emoção e a parte privada de sentimento, segundo Antônio Damasio. E ele ainda diz que as emoções acontecem no teatro do corpo e os sentimentos ocorrem no teatro da mente. E aqui um quadro bem resumidinho e objetivo, comparando emoções e sentimentos. Na verdade, diferenciando emoções e sentimentos. As emoções ocorrem no corpo, os sentimentos na mente. As emoções, reações a fatos, pessoas e situações. E os sentimentos, resultado de predisposições, afeições, percepções, subjetividade. As emoções são voltadas para o exterior, enquanto os sentimentos são voltados para dentro, são voltados para o interior. A emoção é comunicacional, como eu falei, fica expresso, marcado no rosto, né, no nosso corpo, enquanto que o sentimento ele tem uma dimensão particular, ele se comunica com a gente mesmo. As emoções são intensas, os sentimentos são suaves. As emoções são breves e os sentimentos são duradouros. Então, eu quero trazer aqui para vocês a agenda das nossas próximas lives e aulas. No dia 23/8, na próxima sexta-feira, eu estarei junto com vocês numa live falando da raiva e suas somatizações. Ela vem de uma palestra que eu dei no Neuropis, um congresso de neurociências e terapias integrativas, que eu fui uma das coordenadoras, e eu levei essa mesma palestra para o Conaroma do ano passado, se não me engano, as implicações da raiva na esfera física
nas esferas físicas e psicoemocionais. Foi o título da palestra. Eu estou sintetizando, trazendo aqui para vocês. É uma palestra que eu particularmente gosto muito, aprendi muito com essa palestra sobre a raiva, falando das, das psicopatologias, como eu falei, né? O transtorno opositivo desafiador, que é o TOD, é, transtornos bipolar, borderline, enfim, TDAH, como lidar com essas questões, o que é raiva, agressividade, violência. Eu estou esperando por vocês na live e depois eu vou passar essa aula para vocês. No dia 30 de agosto, foi uma outra palestra que eu dei no Conaroma, né, falando também da emoção medo, nos aspectos psicológicos. Eu falo, inclusive, aí também da relação entre o desejo e o medo, fazendo uma ponte com o enneagrama, qual é o desejo e o medo de cada personalidade, estarei trazendo para vocês também. E no dia 6 de setembro, uma palestra que eu ministrei para o pessoal do Sete Aroma, foi um convite da Associação Brasileira de Aromaterapia. Uma palestra também bem interessante, porque faz a associação da psicoaromaterapia com a psiconeuroimunologia. No dia 10 teremos nossa aula aberta, todos estão convidados aqui, marcando o início desse curso, o início dessa formação. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer a participação de vocês nas lives e o interesse de vocês por essas aulas. Eu estarei junto com vocês no dia 23, como já foi mencionado, falando sobre a raiva. Um beijo, espero por vocês. Até lá.